Sejam bem-vindos à lição número 110 do livro Um Curso em Milagres. Espero que vocês estejam bem. Hoje o tema da lição diz: Eu sou como Deus me criou. Bom, nós já estamos, vindo aí desde algumas lições falando sobre o sentir da divindade em nós. Nós praticamos exercícios de experimentar a quietude para sentir a nossa essência. Nós já falamos bastante sobre o nosso ser, a nossa natureza de ser, que é um com Deus, a consciência una a Deus, que nós somos a presença divina manifestada aqui na terceira dimensão. E hoje nós estamos afirmando nessa lição que nós somos como Deus criou. Então significa que assim como Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, assim como Ele criou perfeito, porque Deus criou tudo perfeito, aquilo que Deus criou não tem defeito, não tem erro, não tem distorção. Então, ser como Deus criou e assumir que nós somos como Deus nos criou, significa que nós estamos assumindo que a nossa essência, ela continua pura, porque ela é imutável. E aquilo que não está perfeito como Deus que criou, são as projeções da nossa mente, que não é real, que não pertence à criação divina, que não pertence à criação de Deus. E olha o que o primeiro trechinho aqui da lição diz: repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo, se acreditasses que é verdadeiro. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado e o mal não é real. A miséria e a morte não existem. Olha como é profunda o ensinamento que a lição de hoje traz. Ela está dizendo que, olha, o mal, o medo, a miséria, ela pertence às ilusões e às projeções que foram criadas pela sua mente. Ela não pertence à criação de Deus. Ela não é parte da criação de Deus. E se você é tal como Deus te criou, você não é as suas ilusões. Você não é as suas projeções. As suas projeções é parte das suas crenças. É parte da sua natureza humana, da sua personalidade humana. Não é você, não é a sua essência, não é o espírito. O espírito está e continua tal como Deus criou. Mas a sua mente, a sua personalidade humana, que cria ilusões todos os dias, que acredita no mal, que acredita na violência, que acredita na miséria, projeta essa ilusão para fora, para que essa ilusão se manifeste como verdade. Então, nós estamos dentro da consciência coletiva, porque não só apenas a minha mente que cria a ilusão da miséria, é aquilo que eu acredito e que, no caso do planeta Terra, milhões de pessoas acreditam. Então, existe uma consciência coletiva que não é o espírito perfeito tal como Deus criou. Mas a consciência coletiva controlada pelas crenças, que é o ego, pela distorção da realidade, porque o ego, não é que o ego seja ruim, não, o ego não é ruim, ele é necessário.
mas ele está criando fora da verdade. Então ele está criando a ilusão. Ele está criando o mal porque ele acredita que o mal existe. Então a minha mente também acredita que o mal existe. Eu penso no mal, eu sinto mal e eu crio algo, uma manifestação na minha vida que é ruim para mim. Então, se a gente for falar de leis aqui, né, a gente está falando da lei do magnetismo. A nossa consciência, ela é eletromagnética, ela é energia. Você não vê a consciência é energia pura. E é através dessa energia que eu emano essas projeções para fora, que eu crio essa realidade de ilusão. Então, quando a gente fala aqui de verdade e ilusão, verdade é aquilo que eu sou, o espírito, a minha essência, e esse meu ser, essa minha limitação é apenas uma criação da minha mente. Ela não é reconhecida por Deus. Porque Deus não reconhece nada que esteja fora da perfeição daquilo que ele criou. Porque o Deus, ele é uma energia também. O Deus, ele é uma consciência de puro amor incondicional. Então ele cria a partir da perfeição. Então tudo que estiver fora dessa perfeição são ilusões, projeções criadas pelas nossas ideias. Ou a gente pode chamar aqui de crenças. Então eu tenho crenças que eu gero pensamento, que eu gero comportamento, que eu gero hábitos. E é esse mecanismo, esse padrão mental que faz com que esta realidade aqui pareça ser real. Mas ela só é real nas nossas projeções. Então a lição de hoje, ela pega de forma muito profunda nisso. E eu, como sempre, eu aconselho, recomendo que você leia a lição toda, porque tem mensagens aqui que vai te levar, sim, para um propósito mais profundo sobre essa frase, sobre essa mensagem, que você é como Deus te criou. E aqui ele diz mais o seguinte: se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar lugar da verdade. A saúde não pode virar doença. Nem a morte pode substituir a vida. Ou o medo, o amor. Então aqui quando ele diz nem a morte pode substituir a vida, é bom lembrar que nós estamos falando do espírito. O espírito, ele é eterno. Não existe morte no nível espiritual. Então, a morte, aquilo que a gente chama de morte aqui, é a passagem de uma experiência para uma outra experiência. Então, a vida, ela é eterna. A vida está fora do tempo e espaço. A vida está fora dessa dimensão. Ela existe além. Entende? Então, você não morre, você faz a sua passagem. E quando a gente traz esse entendimento, pelo menos para mim funciona assim, desde que eu entendi que a morte não existe, mas o que existe é a passagem, eu tenho preparado a minha vida para essa passagem. Então eu tenho procurado absorver dessa existência o melhor, para que eu faça essa passagem num nível de consciência o mais elevado que eu alcançar. Porque o processo da existência é a evolução, não é outro, não existe outro processo, é a evolução. E essa evolução, ela acontece a partir da experimentação da realidade. Mas essa experimentação da realidade, ela tem que ser desde a sabedoria do espírito, a partir da verdade, desde a verdade. É assim que a gente cria uma vida melhor a cada dia. E você vai aprendendo a criar uma vida melhor a cada dia. Então, para mim, o significado da morte é totalmente diferente hoje. E isso muda tudo. Muda tudo desde o seu acordar até o seu ir dormir. Muda tudo. Porque você olha, a sua visão para o mundo muda completamente. Então é isso que ele está dizendo aqui.
quando ele diz que a morte não pode substituir a vida. E não pode, e não vai. E ele diz aqui também: não precisas de nenhum pensamento a não ser esse, para deixar que a redenção venha iluminar o mundo e libertar-te do passado. Então é iluminar o mundo no sentido de dar um novo pensamento da forma de olhar para o nosso mundo no dia a dia, da forma de criar no dia a dia. Então, você se liberta do mundo, você se liberta deste mundo que te prende num lugar onde você de repente não consegue tomar uma decisão, não consegue ter uma atitude para resolver uma questão no seu relacionamento, não consegue ter uma atitude para resolver uma questão no seu trabalho, uma questão de saúde que você talvez tenha, porque você acredita que você é doente, que você tem a doença, sendo que a doença ela tá na mente. Então é a partir da mente que você também vai curar essa doença, dizendo que essa doença não é real, ela não existe, porque você é perfeito. Então dentro da sua perfeição, a doença não existe. Dentro da sua mente doente, né, da mente que está ali distorcida, ela existe. Por isso que ela se manifesta no seu corpo. Mas a partir do momento que você declara que você é perfeito, que você compreende isso e que você assimila isso com toda a sua verdade, a doença não pode existir. Como ele fala aqui, não pode fazer parte, porque ela não faz parte da sua mente. Aquilo que manifesta na nossa vida é só aquilo que pertence à nossa mente, que está na nossa mente. Quando você tira esse programa, quando você tira essa crença, quando você substitui pela verdade, a manifestação da sua vida também muda. E é isso que a lição nos traz hoje como ensinamento. Então, o propósito aqui é a cura da mente. A gente muda a nossa vida quando a gente muda a nossa mente. A gente cura a nossa vida em todos os níveis quando a gente cura a nossa mente. E a cura aqui que ele diz que é a única que a gente precisa é a compreensão de que nós somos perfeitos, como Deus nos criou. E isso é algo que quando o Cristo... Porque esse livro é uma canalização crística. Quando o Cristo passou aqui na Terra, quando ele veio no corpo de Jesus, quando ele se manifestou através do corpo físico de Jesus, foi isso que ele ensinou. Foi isso, não foi outra coisa. Ele trouxe a salvação a partir dessa verdade, que não foi compreendida. Mas foi essa a verdade que ele trouxe, que ele ensinou. Então, é isso que nós estamos resgatando aqui. Então, imagina que uma mente curada, ela não enxerga a doença, ela não enxerga o medo, porque não existe. E quando não existe, você vive a sua realidade de uma outra forma. Você vai viver num outro nível de consciência, criando uma outra realidade para você. E essa outra realidade, é claro que influencia o mundo, influencia outras pessoas, influencia o seu ambiente, influencia a sua casa. Quantas pessoas elas não se transformam e aí elas começam a transformar todos dentro da sua casa. Começa a transformar os amigos, começam a transformar outras pessoas. Então, é esse o objetivo. É que a verdade, ela tem que partir de dentro de mim. E aí eu não vou olhar para fora esperando que alguém lá se transforme para que depois eu seja transformado por essa pessoa. Não, eu preciso buscar dentro de mim essa transformação. Ainda que eu use pessoas como instrumentos, e todos nós somos instrumentos nessa existência. Nós estamos aqui para fazer o papel da nossa evolução e para ajudar o outro também a evoluir. Mas a ação, como ele diz aqui, de acreditar que você é um ser
perfeito é sua. A ação é sua. O desejo tem que partir de dentro de você. Eu quero acreditar nisso. Eu quero curar a minha mente. Eu quero criar um outro padrão mental. Eu quero pensar de uma outra forma. Eu quero criar a minha vida de uma outra forma. Eu quero ser luz nesse mundo. E aí eu vou mudar os meus hábitos, os meus comportamentos. Eu vou sentir de uma outra forma. Eu vou me olhar no espelho de uma outra forma. Eu vou me tratar, me cuidar de uma outra forma. Eu vou me amar incondicionalmente. Percebe quanta mudança começa a acontecer na vida de uma pessoa que ela acredita que ela é um ser perfeito e divino? Como Deus, o Criador, chame do nome que você quiser, como a essência divina maior, criadora de tudo, a criou. Então é isso que a lição pede hoje, que a gente incorpore esse pensamento e que a gente passe a criar a partir dele, a sentir a vida a partir dele. Porque é a partir do sentir a vida a partir dele que você começa a criar uma outra vida, uma outra história. Que você começa a transformar a sua vida nas pequenas coisas. Porque a mudança, ela acontece nas pequenas coisas. E conforme esse pensamento ele vai ficando mais forte, essa ideia, essa crença, ela vai ficando mais forte, você vai se empoderando cada vez mais para criar cada vez mais de acordo com a sua essência, de acordo com a vontade do seu espírito, a vontade de Deus. Lembra daquela frase? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, gente. Toda essa lição aqui, ela se resume nessa frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, está neste livro, está nos ensinamentos que o Cristo ensinou quando ele veio milhares de anos atrás. Está nos ensinamentos de tantos mestres, tem tantos mestres falando isso hoje em dia. E cada vez mais pessoas chegam hoje em dia dizendo que nós somos seres inimagináveis em poder. Por que nós somos esses seres poderosos, perfeitos, iluminados, luz? Porque nós somos como Deus nos criou. Então, é absorver, é fazer uma escolha. Eu quero seguir este caminho. Eu quero viver a partir dessa verdade. Eu quero construir a minha vida a partir dessa verdade. E pronto. E entra em ação e começa a experimentar. E a prática que a lição pede hoje, para que você comece a experimentar o que é viver a partir dessa verdade, diz o seguinte: então você vai praticar o máximo de vezes que você puder. Quanto mais você pratica, quanto mais você internaliza essa ideia, mais você vai ter a oportunidade de sentir essa verdade. Porque não é só repetir, ok? Mas é internalizar, é repetir e imaginar a sua vida sendo isso. Imaginar você sendo essa pessoa perfeita. E a partir dessa internalização, você vai, através da sua intuição, você vai começar a ter desejos de mudança na sua vida. Puxa, eu me senti muito bem com essa prática. Nossa, eu senti uma paz. Nossa, eu senti um amor dentro de mim. Eu senti uma sensação boa. Eu quero mais disso. O que eu preciso fazer para ter mais disso? Então, nas lições, nós já estamos aprendendo, passo a passo, dia após dia, o que fazer para ter mais disso, para criar essa
manifestação a partir da nossa essência. Então a prática ela diz: eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. Eu sou o seu filho. É essa a prática de hoje. Essa frase que você vai falar, repetir, meditar nela, fechar os olhos e pensar: poxa, eu sou o filho de Deus, que nada pode sofrer. E se eu estou sofrendo, alguma coisa precisa ser consertada, ressignificada, transformada. E aí você vai entrar em ação, como eu tenho entrado em ação. Então a mudança é ter a percepção de quem você é, interpretar quem você é a partir da essência, da verdade de quem você é, e entrar em ação para que quem você é possa conduzir a sua vida. Porque o espírito, a partir do momento que você abre as portas, né? Que você diz: olha, me guia, eu quero viver assim, eu quero experimentar isso. Então, me guia, me ensina, me fala como. Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Então, presta atenção na sua intuição. Apenas acredite que você é o filho de Deus, que você é perfeito. E aí, você, diante das suas dificuldades, você pede: como eu resolvo isso? Porque isso não é real. Isso é uma ilusão da minha mente. Então, me ensina a curar a minha mente para que essa ilusão deixe de existir na minha mente. Eu sou perfeito. Eu sou o filho de Deus, perfeito. E tudo isso que está acontecendo na minha vida, esse relacionamento que não está bom na minha vida, não é real. É uma ilusão criada na minha mente. Então, como eu resolvo essa ilusão? Como eu curo essa ilusão da minha mente? E você vai receber instrução, intuição. De repente é uma pessoa que vai chegar para te dar a luz de como você resolver. Mas as respostas, os sinais vão vir de dentro. A partir dessa conexão que você vai fazer a partir do momento que você assume quem você é. É uma prática. Lembra? Entrar em ação. Praticar. A partir do momento que você pratica, os resultados, eles aparecem. Eles aparecem. Então, minha gente, é essa a prática de hoje. Repetir da forma que você puder, o máximo de vezes que você também puder. Declare essa verdade. Talvez você encontre resistência, sim, dependendo do grau de crença limitantes que você tem. Dependendo da forma como você foi criado, do teu sistema, do teu padrão mental de crenças. Talvez seja difícil para você declarar que você é perfeito como Deus te criou. Mas é a prática que vai fazer com que você vença as limitações e as barreiras das suas crenças. Então pratique uma e outra vez, até você sentir essa verdade dentro de você. Tá bom? Eu te desejo boas práticas e lembrando, hoje é a lição 110, então a partir de amanhã as lições são lições de revisão. Então serão 10 lições de revisões. Eu não vou fazer as gravações dessas lições porque elas já foram gravadas. Então, se você tem o livro, você vai acompanhar todos os dias, cada uma das lições. E os vídeos, eles já estão gravados. Então, você encontra no YouTube e você encontra também no meu Instagram. E aí, nós vamos voltar quando? Nós vamos voltar na lição 121.
Então, eu vou gravar novamente os vídeos das próximas lições a partir da lição 121, tá bom? Então, eu também estou fazendo as revisões. E eu te desejo boa sorte em cada uma das revisões. Faça do seu jeito, faça no seu tempo. Mas eu recomendo que você assista novamente os vídeos de cada lição, tá bom? Para que você pratique mais uma vez a ideia, o ensinamento de cada uma das lições. Boas práticas para você, esteja motivado a continuar, sim, porque eu tenho certeza que esse é um trabalho profundo de mudança de crenças, de limpeza e de cura, tá? Então, boas práticas, um grande beijo.